Aleluia. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É uma alegria poder estar aqui. Confesso que quando o pastor Estevão me convidou para estar trazendo a palavra nessa noite, fiquei muito feliz porque é uma honra poder estar aqui para compartilhar com vocês o que Deus tem colocado no meu coração. Queria convidar os amados irmãos para abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho, escreveu segundo Mateus, capítulo 7, versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Amém? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Ore comigo. Pai, essa é a sua palavra, Senhor. E mais uma vez eu estou aqui como um arauto, Senhor, para dizer, ó Pai, aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. O que eu peço ao Senhor é que a sua palavra mais uma vez seja como uma semente jogada em terra fértil, que dê frutos para a tua glória. Senhor, esconda-me à sombra da cruz, que eu diminua, que o Senhor cresça e que, ó Pai, nós possamos sair daqui entendendo, Pai, o que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu oro ao Senhor e te agradeço, no nome de Jesus, amém. Quando eu estava preparando esse esboço, essa mensagem de hoje, eu comecei a me fazer algumas perguntas e eu queria reproduzir essa pergunta aqui para os irmãos. O que é necessário para realmente termos uma vida vitoriosa? O que temos que fazer para sermos prósperos? O que temos que fazer para ter uma família abençoada? Muitos acreditam que para alcançar uma vida vitoriosa, é necessário encontrar o acesso para o sucesso. É alcançar a visibilidade, é alcançar os famosos seguidores. Outros acreditam que para nós descobrirmos uma vida vitoriosa, o segredo é uma família perfeita. Se eu tiver uma família perfeita, eu vou galgar essa vida vitoriosa. Ninguém vai conseguir chegar perto de mim, porque eu vou vencer, eu vou romper. Outros ainda acham que o segredo da vida vitoriosa é se casar bem. E realmente, irmão, é uma vitória casar bem, né? Mas outros pensam que é fazer uma grande faculdade, se tornar um grande médico, um grande empresário. E outros acham que alcançando uma vida financeira estável, bem remunerada, é o necessário, porque o resto dá um jeito. Mas quando nós olhamos para essa palavra, quando nós olhamos para o que a Bíblia nos ensina, nós vemos que o grande pivô para alcançarmos uma vida vitoriosa é a palavra do Senhor. Porque se nós praticamos a palavra do Senhor, Ele prospera a nossa vida em todos os aspectos. Essa passagem que nós lemos mostra a aplicação do Sermão do Monte.
Jesus está pegando tudo o que ele ensinou em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, e ele está aplicando aqui nessa parábola dos dois construtores. O homem que edificou a sua casa sobre a rocha e o outro que edificou a sua casa sobre a areia. Todos nós sabemos que a parte fundamental de toda a casa é aquela que nós não vemos. É a sua estrutura, é a sua fundação. Não adianta você construir um palácio cheio de mármore, pilares banhados a ouro, se a fundação não é boa. Porque com o passar do tempo, vai aparecer as trincas. Com o passar do tempo, o seu palácio vai à ruína. Porque a parte mais importante das nossas vidas, das nossas casas, é a sua estrutura, é a sua fundação. E Jesus mostra que o verdadeiro segredo da vida vitoriosa está em apenas uma coisa: obediência. Só. E hoje nós iremos ver que não existe um segredo para alcançar a vida vitoriosa. Exige apenas uma ação. E nesse texto nós vamos tirar dois ensinos dele. Versículo 24 diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. O primeiro ensino que essa palavra nos traz aqui hoje é que ser obediente envolve duas coisas: ouvir e praticar. A parábola, ela sublinha uma verdade que na esfera espiritual está acima das demais. O ouvir não tem valor se não praticarmos. O homem cuja fé está em Cristo, e a sua fé é real e é sincera, esse homem, ele é edificado e o seu caráter é formado a um caráter de Cristo, e ele resistirá às tempestades que virão, às lutas que virão. Aí você vai me perguntar: pastor, mas quais são essas tempestades? A incompreensão, o desapontamento, o cinismo, as dúvidas, o sofrimento, as perseguições, as traições. Tudo isso que nós enfrentamos na nossa vida. Mas o que Jesus nos ensina para vencermos, para realmente termos uma vida vitoriosa? O que Jesus nos mostra na sua palavra, que é realmente uma chave para nós sermos bem-sucedidos em tudo que fizermos? 1 João capítulo 3, versículo 16, nos mostra a primeira coisa. Dessa forma conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vir o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas em ação e em verdade. Se nós amarmos o nosso próximo, não de palavras, mas com ação genuína, nós seremos pessoas que alcançaremos a vida vitoriosa. Porque quando nós falamos que somos cristãos, nós falamos que vivemos para entregar a nossa vida pelo nosso próximo, que nós vivemos para ajudar o nosso próximo. Não sou eu que estou falando, é o texto que a gente acabou de ler. Porque se nós vemos alguém em necessidade, e nós temos condição de ajudar e não ajudamos, mostra que nós não temos o verdadeiro amor. E isso não é só aqui dentro, isso reflete para fora. Eu vou dar um exemplo prático. Eu tinha uma empresa de construção.
E nós tínhamos encarregados, competentes, homens muito bons de serviços. Só que chegava um determinado tempo que não tinha mais como pagar ele, porque ele chegou a um ponto de abrir a própria empresa dele. E ele chegava para mim, ele chegava para o meu pai e falava assim: olha, estou saindo. Aí a gente falava: cara, obrigado, que Deus te abençoe e te prospere. Acertava. Isso prova que eu amava ele? Não. Eu só agradeci o que ele me fez. Mas quando aparecia uma oportunidade de um serviço, o que a gente fazia? Ó, tem um fulano, é um cara excelente, um cara 10, está começando agora, dá uma oportunidade para o cara. Não, mas sua equipe, não, eu não consigo te atender, querido, dá oportunidade para ele. Aí ele conseguiu pegar o serviço, ele ligou: bom, eu não entendi, por que vocês fizeram isso? Eu falei: cara, do mesmo jeito que Deus tem nos abençoado, Ele vai abençoar você, e o que depender de nós, a sua vida vai prosperar. Eu tenho como ajudar? Eu ajudo. E não é um ensinamento que meu pai me deu, é algo que a Bíblia nos ensinou. Porque se a gente faz o bem aos pequeninos, se a gente faz o bem aos filhos de Deus, o Senhor vai se agradar de nós. E a verdadeira vida vitoriosa não é morar num palácio, e sim poder colocar o que a palavra nos diz que nós temos que colocar em prática. Porque o verdadeiro evangelho é o que nós praticamos, não é o que falamos. É algo que um grande homem diz, que o que nós falamos convence, mas o que fazemos arrasta multidões. O que Cristo está fazendo aqui nessa aplicação é simplesmente mostrando algo que Ele verdadeiramente pratica: o amor. Porque se nós praticarmos isso, nós estaremos alicerçados sobre uma rocha que nada pode abalar a estrutura da nossa casa. Pode soprar o vento, pode vir as inundações, mas a sua casa permanecerá de pé. Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos mostra um gomo do fruto do Espírito, chamado fidelidade. E esse gomo, no original da palavra, quer dizer ser confiável e fiel à sua própria palavra. Ou seja, não andarmos em mentira. Se nós formos para Salmos capítulo 15, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Senhor, quem poderá se hospedar na tua tenda? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele cuja conduta é íntegra, que pratica o que é justo e de coração fala a verdade. Aquele cuja língua não profere difamação, que não faz o mal ao seu próximo, nem lança calúnia contra o seu vizinho. Aquele que rejeita quem é reprovável, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que cumpre o que prometeu, mesmo sendo prejudicado. Quem habitará no monte do Senhor? Aqueles que caminham na verdade. Fidelidade. E hoje o que a gente menos vê são homens e mulheres com palavra. Hoje o que você fala aqui, amanhã você não sustenta ali. Mas se nós quisermos andar como cidadãos do reino de Cristo, se nós quisermos andarmos verdadeiramente como discípulos de Cristo, nós temos que entender que a nossa palavra é uma só. E ainda que venha prejuízo, nós temos que honrar essa palavra. Porque quando nós obedecemos, o Senhor nos honra. O Senhor faz por nós. Eu já contei aqui que uma vez eu e meu pai pegamos uma obra e não deu para terminar a obra. A verba acabou, a obra era muito difícil de fazer, era muito complexa. E o dono da regional de Campinas chegou para nós e falava assim: você vai nos abandonar. Nós olhamos para ele e falava assim: até hoje, nós nunca abandonamos uma construtora. Nós vamos terminar a sua obra, nem que a gente fique no prejuízo, mas vamos terminar. Terminamos no prejuízo, mas terminamos a obra.
Aí no final da obra perguntaram para o meu pai: por que você fez isso? Sabe qual foi a resposta? As coisas dessa terra vão passar, mas haverá um dia que nós estaremos diante de Deus, e dele ninguém esconde nada. As nossas ações têm que mostrar a quem servimos. É isso que Jesus está falando, porque se nós andarmos verdadeiramente como Jesus nos ensina, nós seremos prósperos em tudo. A verdadeira prosperidade não está em riqueza, está na felicidade e na paz, de gozarmos o cuidado e a bondade do Senhor nos mínimos detalhes. E não há nada que compre isso, gente. Não há nada que compre paz. Não há dinheiro. Então o que nós temos que entender, o que essa palavra está dizendo, esteja alicerçada na rocha que é Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 5. Jesus nos ensina sobre os humildes de coração, pois eles receberão a terra como herança. Mas o que é ser humilde? Bem a pergunta, né? Toda vez que eu entro nesse texto aqui, eu lembro do meu amigo. Eu falo assim: irmão, quem é humilde? Ele fala assim: eu sou humilde. Não deu certo. Mas qual é o ponto? Quando Jesus está falando aqui, nas bem-aventuranças, de ser humilde, Ele está falando de ser dependente. Depender de Deus para tudo. Quando Jesus fala isso, Ele está dizendo assim: você tem que reconhecer a sua total dependência de Deus. Porque não é as circunstâncias que nos mostram que nós somos aprovados ou reprovados por Deus. Porque se nós estamos vivendo nessa terra, nós estamos sujeitos a passar por tudo. Nós estamos sujeitos à enfermidade, nós estamos sujeitos a não ter a comida na nossa mesa, nós estamos sujeitos de não ter como dar nada para os nossos filhos, mas como também nós estamos sujeitos a ter uma vida boa e poder dar o melhor para a nossa família desfrutar. Mas isso não é o que nos define. O que nos define é aquele que nos criou. Deus conosco em todo o tempo. Se nós formos em Filipenses capítulo 4, versículo 11, Paulo vai nos ensinar o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contentamente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós estamos alicerçados na rocha, que é Jesus Cristo, nada pode nos abalar, nada pode nos desanimar, nada pode fazer a nossa fé ficar mirrada, porque nós sabemos que em todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o segredo de Paulo. As provações dessa vida não podem te abalar. Eu sei que dói. Eu já contei aqui de muitas enfermidades que eu já passei, mas em tudo o Senhor me sustentou. Em tudo, o Senhor cuidou de mim. Na juventude, nós estávamos com a jovem que estava muito enferma. Do meio do nada, apareceu uma fratura na sua coluna. Sem explicação. Do nada. O médico já cogitou as piores doenças possíveis. E aquilo fez com que ela parasse. E eu mandei uma mensagem para ela: filha, como é que você está? Pastor, perdi a minha alegria. Eu falei: não, filha, não é as circunstâncias que vai dizer o que vai acontecer com você, não, é o Senhor. Nós vamos orar, nós vamos levantar um clamor para você em todos os cultos da liga, até que o Senhor faça um milagre na sua vida. Oramos o primeiro culto. Na semana seguinte eu liguei para ela: como é que você está, filha? Pastor, estou com muita dor. Eu falei assim: eu ainda acredito no milagre. No segundo culto, oramos por ela. Falei com ela na quinta-feira seguinte: filha, como é que você está? Pastor, não tenho mais nada. O meu último dia de dor foi no sábado.
antes do culto. Não é a circunstância, é onde nós estamos alicerçados. Não é o que eu faço. Ele não te escolheu porque você é bonitinho, porque você tem mais cabelo do que eu, ou porque você é mais fortinho do que eu. Ele te escolheu porque antes de você ser gerado no ventre materno, Ele já havia projetado a sua vida. E não há nada que Ele projetou que não vá se cumprir, porque os planos deles não podem ser frustrados. Então o que nós temos que entender é que o segredo da vida vitoriosa é obedecermos a palavra do Senhor, é praticarmos. Não adianta a gente falar assim, eu entendi, pastor, sobre o amor, eu entendi sobre a fidelidade, eu entendi sobre a humildade. Só que o entender tem que virar o praticar. Se você praticar isso na sua escola, se você praticar isso na faculdade, se você praticar isso no teu emprego, se você praticar isso na tua empresa, se você tratar o seu patrão dessa maneira, se você tratar seus funcionários dessa maneira, você vai ver que muda. Muda o contexto. Porque eu fui dono de empresa e eu tratava os meus funcionários assim. Tinha dia que a gente chegava na obra, o cara estava com 2 martelos na mão. Eu falei assim, irmão, agora pronto, virou uma máquina o homem. Não deu meu tempo ainda não. Mas qual é o ponto? Quando a pessoa se sente amada, essa pessoa avança. Quando essa pessoa vê que você honra a sua palavra, essa pessoa vai falar assim, cara, ele é diferente, ela é diferente. Então o que nós hoje temos que sair daqui mentalizado nesse primeiro ensino que nós estamos conversando aqui, é que sem a obediência, nós nunca vamos agradar a Deus. Porque se você for analisar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Ele só quer uma coisa: obediência. Então o que nós temos que entender hoje e pensar, aonde eu estou alicerçado? Será que realmente eu tenho andado como um cristão, ou realmente eu só tenho pegado a faixa, sou cristão? Porque é uma diferença muito grande. O segredo é a obediência. Ah, pastor, mas você não conhece o meu contexto. Você não sabe o que eu passo. Você não sabe das minhas dificuldades. Realmente não. Mas uma coisa que eu sei é que a sua bênção nunca, escute isso, nunca vai depender de homens. A sua bênção, a sua vitória depende unicamente e exclusivamente. Ah, pastor, mas eu tenho cunha. Deixa ela de lado, irmão. Coloca ela embaixo da porta, para o vento não bater ela. Confie no Senhor, porque Ele é aquele que vai honrar o que prometeu a vocês, amém? Versículo 26, no entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa. Ela caiu, e foi grande a sua queda. Em todas as programações da nossa igreja, nós vemos a palavra verdadeiramente pregada, e glória a Deus por isso, amém? Amém. Mas há uma diferença entre nos sentarmos para ouvir e ir embora, e nos sentarmos, ouvirmos, sairmos e praticarmos. Totalmente diferente. O homem que presta um culto apenas de lábios, o seu coração está longe do Senhor. Com os lábios, nós adoramos, com essa equipe maravilhosa de louvor. Mas quantas vezes o nosso coração, ai, como eu queria estar em casa. Nossa, não deu tempo de comer,
aquela picanha que a minha esposa fez para mim. Oh, Jesus. Não come muita picanha não, que faz mal, gente, tem muita gordura. Mas qual é o ponto? Nós nos enganamos. Nós vivemos literalmente com o erro de nos contentar em ouvir. E achamos que está tudo certo. Nós achamos que vir aqui sentar todos os domingos para ouvir a palavra do Senhor e sair embora, desliga a chave, não estou mais na igreja, agora eu faço o que eu quiser, está tudo certo. Mas, gente, a nossa vida aqui é passageira. Cristo já está às portas. Logo, toca a última trombeta. E como você vai chegar diante da presença do Senhor? Essa é a grande pergunta da nossa vida. Nós vivemos como se fôssemos eternos. Nós vivemos como se o amanhã pertencesse a nós. Mas o grande ponto é que se nós não praticarmos a palavra do Senhor, a nossa casa não se sustentará de pé. E embora você olhe para mim e fale assim, irmão pastor, mas eu tenho um caráter polido, igual a do homem prudente. Não duvido disso. Realmente eu não duvido. Mas o seu caráter polido não se sustentará em meio à tempestade. Porque nessa caminhada nós não caminhamos só. Quando o Senhor olha para Moisés e fala assim, vá, mandarei um anjo à sua frente, vocês herdarão a terra. O que Moisés falou para o Senhor? Se o Senhor não for comigo, eu não irei. Qual é o princípio? Se você andar sem Cristo, você não chega a lugar nenhum. Não adianta você, é mais ou menos aquilo, né? Não, o cara tem um caráter, é um paizão, um grande trabalhador, sustenta a família. O cara tem tudo, só falta Cristo. Falta tudo. Não adianta de nada. Então, o que essa palavra quer nos mostrar é o seguinte. Eu vou contar uma história para vocês que eu ouvi quando eu era pequeno e é algo que me marcou muito. Havia 2 irmãos, o irmão mais velho e o irmão mais novo. O irmão mais velho era dono de uma grande construtora. E o irmão mais novo se tornou um grande médico, renomado, e acabou tendo que se mudar do Brasil para morar no exterior. E o seu irmão morava no Brasil. Mas o seu irmão mais novo tinha um desejo de construir uma casa aqui no Brasil. Ele ligou para o seu irmão, falou assim, olha, eu quero construir uma casa, eu quero que você construa ela para mim, vamos dentro dos seus termos e vamos construir. Mas só há um critério, a casa tem que ter o do bom e o do melhor. Combinado? Combinado. O irmão mais velho fez a casa, mas não cumpriu o acordo. Ele pegou os materiais mais baratos, os mais ruinzinhos, e fez a casa. Visivelmente, uma casa imponente. Mas, ao término da casa, ele liga para o seu irmão mais novo, e ele fala assim, meu irmão, sua casa está pronta, pode vir que eu mesmo vou entregar a chave da sua casa. Ok, irmão, estou voltando. O irmão mais novo voltou, com um sorriso de orelha a orelha, celebrando, abraçou o seu irmão. Nossa, que linda casa, que casa maravilhosa. Muito obrigado, meu irmão, pegou a chave. Falei assim, mas tem algo que eu não compartilhei com você. Há muito tempo, há no meu coração um desejo de te presentear. E essa casa, na verdade, não é para mim. É para você. Toma. Faça bom proveito. O que esse texto nos ensina? O que essa história nos ensina? Que não adianta ouvir. Você tem que praticar. Qual foi o acordo? O do bom e o do melhor. O que ele fez? Do pior, ele só ouviu. Ele não entendeu o que o irmão quis dizer.
Ele nem imaginou que aquilo dali podia se converter numa bênção para ele. E isso é o que acontece conosco quando nós não praticamos a palavra do Senhor. Às vezes Ele tem algo tão lindo para nós, mas nós não alcançamos, porque nós não obedecemos a sua palavra. E a gente acha que o ouvir é suficiente. Eu estou aqui dando cobertura espiritual para os jovens. Quantos jovens eu olho, gente? Não, pastor, eu entendi. Top a palavra, pastor. Ó. Eu só falo uma coisa, assim, foi boa a palavra? Foi. Então tá bom. Uma palavra que é verdadeiramente boa não é elogiada, é a praticada. Se houver a sua mudança de conduta, se houver essa mensagem verdadeiramente sendo praticada na sua vida, realmente ela foi boa, porque ela caiu na sua vida como uma boa semente jogada em terra fértil. O que nós temos que entender, o que Cristo espera de nós, não é a gente vir bonito. Tudo bem que eu não estou bonitinho, o pastor Marcelo está mais bonito que eu. Mas não é a gente vir bonitinho para a igreja. O que Ele espera é um coração obediente. Porque senão a sua vida não vai se sustentar. Tiago capítulo 2, versículo 14, diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã precisa de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar o que necessita, de que adianta? Assim também a fé por si só, se não é acompanhada de obras, está morta. Contudo, alguém dirá, você tem fé e eu tenho obra. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. O que Tiago está nos ensinando aqui? Você tem fé? As suas obras mostrarão a sua fé. Você ama Cristo? As suas ações mostrarão se você ama Cristo, porque a palavra diz que aquele que os ama, obedece a sua palavra. Aonde a sua casa está estruturada? Ah, pastor, eu passei pelo irmãozinho, eu estava com frio, orei por ele, pastor. Tenho certeza que o Espírito Santo aqueceu a vida dele. Mas você deu blusa para ele, irmão? Não, a fé. De nada adianta, gente. O verdadeiro evangelho, Tiago nos ensina, se consiste em ajudar os órfãos e as viúvas. O que ele está dizendo? Ajudar os necessitados. O que nós temos que entender, que o evangelho tem que ser vivido, não ouvido. O evangelho tem que ser praticado, não aplaudido. O verdadeiro evangelho não é estar aqui em cima, gente. O verdadeiro evangelho é nós estarmos de uma forma mútua se edificando. É de uma forma mútua cuidando dos outros, buscando no Senhor, para que nós possamos viver uma unidade que a palavra dele manda nós vivermos. Cuidarmos dos outros, respeitarmos uns aos outros. Mas se a nossa casa não estiver alicerçada sobre a rocha, se nós edificarmos a nossa casa sobre a areia, ela não subsistirá. Porque agora falando como um ex-construtor, gente, você construir uma casa num terreno pedregoso, é horrível. Você não tem parâmetro para construir. Agora, a hora que você olha para a praia, o terreno é nivelado. É uma coisa ali, é muito mais fácil. Só que o grande ponto é que a rocha não abala. A areia afunda.
Aí você vai perguntar para mim, pastor, mas o que você está querendo dizer? Você diz aonde você está construindo a sua casa. Eu posso construir a sua casa por você? Não, eu posso edificar a minha. Nem a do meu filho eu posso edificar. Eu tenho que ensinar ele. E ele e Deus que conversem. Mas o grande ponto é nós entendermos que como cristãos, as nossas ações têm que corresponder com a nossa fé. Tiago capítulo 4, versículo 17 diz assim: portanto, pensem nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E a gente se preocupa tanto com adultério, e a gente se preocupa tanto com tantos pecados, mas a omissão é pecado, gente. Se você sabe que você tem que ajudar o pastor Lucas, e você não ajuda, você peca. E se o pastor Lucas sabe que você precisa de ajuda e eu não te ajudo, eu peco. Agora, errar nessa caminhada, nós vamos errar. Porque nós não somos perfeitos. Agora, o que mostra que nós temos que melhorar e muito, é se nós vivermos na prática do erro. Se para você alguém sofrendo não dói o seu coração, tem coisa errada. Se para você uma alma padecendo não gera um sentimento no seu coração, há algo errado. Porque se nós estamos alicerçados na rocha que é Cristo, automaticamente nós vamos ser transformados em reflexos de Cristo. Lembra que Paulo fala em Gálatas? Sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Romanos capítulo 8 vai nos mostrar que o nosso objetivo de viver é refletir a imagem do Filho de Deus. Agora eu não consigo olhar para a palavra do Senhor e ver Jesus fazendo pouco caso de alguém. Eu não consigo olhar para a palavra do Senhor e ver Jesus falando mal de Pedro, mesmo sabendo que Pedro ia negar ele. Eu não consigo olhar para a palavra do Senhor e não ter um parâmetro que não seja o amor. Porque o amor quebra cadeias, gente. Eu não sei se você passou por algum momento difícil da sua vida, que quando alguém te abraçou com amor, sabe, verdadeiramente quando a pessoa te abraça, você sente o coração dela pulsando no seu peito, e você fala assim, quanto tempo eu não recebi um abraço de amor? No momento mais difícil da minha vida eu recebi esse abraço, um abraço que me marcou. Foi no falecimento da minha mãe. Passou o falecimento dela, eu fui para um acampamento na igreja do meu tio, sem entender, Aí o irmão do meu tio chegou para mim e falou assim, filho, eu não vou dizer que eu entendo a sua dor, porque eu não perdi minha mãe. Eu não vou dizer para você, vai dar tudo certo, porque eu sei que não vai adiantar, mas a única coisa que eu posso te fazer é te dar um abraço e dizer que o Senhor vai cuidar de você. Pensa num abraço gostoso. Aquele abraço quente. É isso que o Senhor espera de nós. Amar as pessoas. Cuidar das pessoas. Realmente mostrarmos para o mundo o verdadeiro evangelho de Cristo. Não sermos taxados como os religiosos. Deus não tem nada a ver com a religião. Nós temos que viver o evangelho na prática. E as nossas ações têm que refletir a Cristo. Então nós não podemos nos contentar em sentar na igreja. Nós temos que entender que uma vida próspera e abençoada é aquela que nos faz andar com o Senhor. E o contrário disso é a desobediência. Você vai continuar vivendo o que você tem para viver. Mas o grande ponto é que nós não fomos projetados para essa terra. Nós não somos cidadãos do terreno.
nós somos cidadão celestial. Nós entraremos naquela grande cidade, louvando ao Cordeiro, celebrando ao Senhor, desfrutando daquele grande banquete. Mas nós temos que entender que nós somos embaixadores dele nessa terra. E tudo que nós precisamos fazer é praticar isso. Versículo 28. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Percebe? Por que Jesus destoou? Porque os mestres da lei serviam com os lábios, mas Jesus ensinava com o seu coração. O que nós temos que entender é que a gente não pode confundir a religiosidade com o Evangelho de Cristo. Ser religioso é errado? Depende do que você projetou para a tua vida. Eu prefiro a parte de Cristo. Viver o amor, abraço, dar carinho. Ah, pastor, mas ter irmão que dá trabalho. Gente, mais trabalho do que eu dei para Cristo, ninguém vai me dar. Agora, o que Cristo nos chama? Do mesmo jeito que eu derramei a misericórdia, a bondade, o amor sobre a sua vida, faça isso pelo próximo. O segredo para vivermos a verdadeira prosperidade bíblica: obediência. Se você fizer isso, se você amar, fazer o bem, sem olhar a quem, e o Senhor não prosperar a sua vida, é muito difícil. Então a mensagem que Deus colocou no meu coração é simplesmente essa: